Hoje eu quero falar sobre as linhas terapêuticas. Eu não sei, você como terapeuta, que linha que você escolheu, ou se você realmente escolheu uma linha para poder se dedicar ao estudo mais aprofundado dela. Pergunto isso porque quando a gente está estudando, psicologia, a gente vive uma pressão muito grande para ter que definir uma linha como se a gente estivesse escolhendo realmente um caminho, uma filosofia de vida. Quando a gente escolhe uma abordagem, a gente não está escolhendo só uma técnica para poder aplicar. A gente está escolhendo uma visão de homem. E essa visão, a gente vai vendo qual dessas visões estão mais de acordo conosco. Então, olhando para isso hoje, eu penso que a linha que a gente escolhe, a abordagem que a gente escolhe se dedicar, ela tem dois lados que para mim me chamam a atenção. O primeiro deles é esse. Existe uma afinidade de valores com a forma de ver o ser humano. E nessa identificação é uma atração que a gente tem para poder ficar mais confortável com um determinado caminho e conhecimento. De outro lado, eu vejo que muitas pessoas que escolhem essa abordagem, inclusive quando eu falo na minha escolha, dentro do eixo humanista, da abordagem centrada na pessoa e depois a psicologia experiencial, a focalização de Eugene Gendlin, quando eu faço essa escolha, por um lado, são valores que estão implícitos ali, que eu poderia falar assim, uma abertura muito grande à experiência, um foco no sentir declarado, sabe? Uma abordagem que ela traz uma simplicidade e uma profundidade muito grande, mas ela tem essa característica. Ela tem uma linguagem mais simples, que para mim é mais fácil para mim me conectar com o que está aqui sendo proposto. Mas o outro lado é que, apesar dessas afinidades, o outro lado é que quando eu escolho essa abordagem, no fundo, eu fui perceber isso bem depois. Eu estou escolhendo algo que eu preciso. Não é só o que eu me identifico, não é só um valor que eu estou compartilhando, me identificando, sintonizando, mas é também uma necessidade minha de me tratar com esse olhar, de aprender com esse olhar, de me desenvolver com esse olhar. No meu caso, por exemplo, eu venho de uma pressão intelectual muito grande. Eu nasci numa família onde meu avô era um intelectual. Eu nem o conheci, mas as histórias que eu ouço, que ele era um cara muito inteligente, um leitor assim voraz, um intelectual mesmo. E meu pai seguiu essa mesma toada, então eu cresci vendo aquela biblioteca enorme ali dentro de casa, aquele monte de livros sobre um monte de assunto, e ficava ali encantado. E entendi logo, esse entendimento a gente faz muito cedo, de que para ter valor para o meu pai, é bom que eu fosse inteligente. Ele valoriza o intelecto, é um senso crítico muito apurado. Então, meu primeiro movimento, quando eu comecei a entender, me entender por gente, quando eu saí do modo arruaça, do modo loucura que eu vivi, e comecei a encontrar um sentido para me dedicar, porque até então, gente, até o terceiro ano de fazer vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer. E a partir daí é que eu fui, deixa eu ver o que eu gosto, e fui então fazendo a minha escolha. No começo do curso de psicologia, eu ainda estava ali bem perdido. Quando chegou mais ou menos ali no meio do curso, eu fui tocado. Eu falei, agora começou. E aí eu levei a minha intensidade, que eu já tinha para muitas outras coisas, para os estudos, e meu primeiro movimento foi levar essa forma muito intelectual para tudo, e achando que era essa a garantia de valor e de segurança. E aí eu encontrei abordagens que valorizavam muito isso, e principalmente ali a psicanálise,
que tinha um discurso de uma complexidade muito profunda, mas muito intelectual, de abordar a psique, de falar, de se comunicar. E por mais que eu acho isso fascinante, eu acho realmente bonito, eu admiro as pessoas que têm esse brilhantismo intelectual, eu fui me dando conta que eu não tinha, né? E que eu não queria ter, que aquilo ali me levava para um lugar de criar em mim um lugar desconfortável, de uma certa pressão aqui dentro, que eu fui entendendo que aquilo estava me adoecendo. Ou seja, eu estava enchendo a minha cabeça de muita informação, mas eu não estava conseguindo digerir tudo aquilo, não estava conseguindo digerir tanta complexidade. Então eu comecei a dar alguns passos para trás e percebi que o que eu queria mesmo era mais espaço para sentir aquilo tudo. E aí eu comecei a buscar e comecei a me ver sendo atraído por livros que falavam para que servem os sentimentos, né? A voz do coração, o que são os sentimentos, a linguagem dos sentimentos, teve um livro assim. E comecei a encontrar primeiro Carl Rogers, porque aquilo ali para mim foi um refresco. Sabe, uma linguagem que tinha uma profundidade. Carl Rogers tem uma fundamentação científica, pesquisas. É um cara muito sério, um cara que teve uma contribuição revolucionária para a psicologia, mas ele tem uma linguagem simples, ele tem uma forma simples de criar interação. Aquilo ali foi me encantando porque, no fundo, era aquilo que eu precisava. Então a primeira pergunta que eu faço é: o que você precisa quando você busca determinada linha? Eu fui vendo, quando eu encontrei a focalização, é uma abertura tão grande, é mais um passo. Para mim, a focalização ela surge como mais um passo nesse caminho que a abordagem centrada sinalizou. A focalização ela me deu uma abertura ainda maior, que é um valor que eu me identifico muito, porque por mais que eu escolha determinada linha, seja de abordagem terapêutica, ou uma linha de um caminho espiritual, como eu já tive, né? Vários caminhos espirituais que eu me dediquei muito durante anos, mas eu nunca fiquei totalmente fechado neles. Então eu nasci numa família espírita e me dediquei a estudar muito. Eu li os livros do Chico Xavier todo, eu lia tudo aquilo ali, eu devorava aquilo ali, eu conheci Jesus a partir dessa linguagem espírita, e aquilo ali me tocou de um jeito que foi a primeira coisa que eu realmente entendi que eu gostaria de estudar mais sobre espiritualidade. Depois de um tempo, eu comecei a sentir falta de mais profundidade, de mais psicologia, para poder compreender sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o perdão, né? Sobre a mudança. Era essa a questão que me implicava. O que fez essa pessoa mudar? Né? Para mim não fazia sentido. Né? Ela passou a acreditar em Jesus e a partir daí ela melhorou. Mas o que nela se abriu para isso? Como é que foi esse processo dentro dela? Porque não faz sentido uma coisa assim tão mágica, tão de uma hora para outra. Eu queria compreender o processo de mudança. E eu não encontrava muita resposta, e as respostas, então eu precisei de mais psicologia, e nessa busca por mais psicologia, eu fui encontrando primeiro algo que me agradou, que era um caminho mais voltado para o sentir, mas depois, ainda assim, faltava alguma coisa até eu conhecer Eugene Gendlin e ver que o que ele fala é justamente sobre isso, sobre o que faz a mudança acontecer, qual é o diferencial no processo de mudança. Então o que ele diz é que, no fundo, não importa tanto qual linha terapêutica você escolha, e hoje tem, né, toda época tem, na minha época, 70% do meu curso de formação era psicanálise. Era assim um reinado incrível, era a única coisa ali, uma pressão muito grande, 70% do curso de psicologia.
Hoje eu sei que a comportamental ganhou uma frente muito grande, alinhada a um discurso médico. Então eu vejo muitos médicos que nem conhecem outras abordagens, mas pelo fato de estar ali alinhando questões, produções científicas que estão sendo feitas, né? Tem um discurso sendo alinhado, um discurso médico que diz, vários médicos hoje faz a psicologia comportamental, né? Vai fazer terapia comportamental, sem nem saber do que se trata as outras. Assim também foi um tempo a psicanálise. O que eu quero dizer é que, no fundo, por mais que tenha alguns princípios que são importantes, principalmente para quem escolhe essa linha, e é claro que eles vão fazer alguma diferença, porque na forma de abordar cada uma dessas linhas vai ter uma diretriz de acordo com a minha visão de homem dessas linhas. É claro que isso vai interferir na minha forma de se relacionar, de intervir. Mas a pesquisa que foi feita por Gendlin, assim como por Rogers, Henrique Justo, foram várias pesquisas que apontaram para um lugar muito interessante e foram pesquisas diferentes, em tempos diferentes e com formatos diferentes. Carl Rogers, por exemplo, descobriu na pesquisa dele que o que fazia diferença na terapia não era a linha das pessoas. Que o que fazia diferença era a forma como o terapeuta se relacionava com aquela pessoa. E por que a linha nesse sentido não importa? Porque, gente, você pode ter qualquer linha. Isso não vai garantir que você tenha uma qualidade de relacionamento com essa pessoa que facilite o processo de mudança dela. Porque quando você escolhe uma linha e quando você atua a partir dela, muito dessa escolha é intelectual. Agora, quando a gente fala da forma como eu me relaciono, vocês entendem que isso eu estou trazendo a conversa para um nível mais profundo? Por exemplo, a forma com que a gente se relaciona, ela vai falar, ela vai aparecer muito mais de quem eu sou do que aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito, ela vai ter uma influência, mas vai ficar superficial em vários momentos, onde o que tiver em jogo são emoções, sensações que eu vou ser afetado e vou afetar o outro em níveis que não passam pela capacidade reflexiva de quem adotou uma linha e tem princípios. É muito sentido. É muito sentido. É o mesmo quando você conhece alguém, você foi apresentado para alguém, oi, isso aqui é fulano. Oi, como é que vai? Você conversa ali 5 minutinhos, você não tem informações sobre aquela pessoa. Mas nesses 5 minutinhos, tem uma linguagem corporal acontecendo. Tem um jeito de olhar, tem um jeito de falar, tem uma vibração na voz, tem uma textura na voz, tem um brilho no olhar ou não tem um brilho no olhar. Tem um monte de informações que estão sendo passadas que não é possível para a mente captar todas racionalmente, conscientemente, mas implicitamente, quando a gente fala o nosso corpo, ele sente. Ele sente essas informações e reage a elas, e aí a gente passa a ter algumas impressões. E a gente pode falar, engraçado, fulano falou que é um amigo dele e tal, que ele gosta muito, há muito tempo, mas eu não sentia vontade com aquela pessoa. Não sei, eu achei ela estranha. Ele me cumprimentou, falou algumas coisas, eu não tive vontade de falar de mim, não tive vontade de render o assunto. Eu cumprimentei, falamos ali e afastamos, mas me deu uma coisa ruim, me deu uma, não sei o que é, mas... Ou seja, aqui tem um monte de informações sobre esse relacionamento que é o que vai fazer diferença. Poderia ser o contrário. Nossa, eu conheci fulana, que vontade de sentar e conversar mais com ela. A sensação que eu tinha é que ela falava, me dava um interesse de ouvir, e quando eu falava eu senti que ela tinha um interesse genuíno de me escutar, sabe? Que ela não estava ali apenas fingindo ser simpática,
Eu senti o interesse genuíno dela de me escutar. E aí eu falei. Quando eu vi, eu estava falando de coisas tão profundas sobre mim, a gente se despediu, conversamos 15 minutos, mas eu falei com ela coisas que às vezes eu não costumo falar com quem eu tenho mais convivência. Não sinto essa abertura que eu senti nela, esse interesse que eu senti nela. Né? Não sinto essa abertura em mim, com ela eu senti, você acredita? Depois é que eu fiquei sabendo que ela era psicóloga. Né? E qual a linha dela? Não importa! Não importa, eu quero fazer terapia com ela. Quero fazer terapia com ela. Por quê? Houve ali uma conexão. Houve ali algo do relacionamento. Então as terapias que têm chance de ter resultado, primeiro de tudo, elas têm um relacionamento. E aí o que Carl Rogers fez foi mapear o que então, quais são as características que um terapeuta humanista precisa ter para que esse relacionamento seja terapêutico. Então essa pessoa precisa de ter, independente de qual linha, isso que eu entendi quando eu encontrei Carl Rogers. Porque eu sou uma pessoa muito aberta, então o fato de eu ter adotado alguma linha, algum caminho espiritual em determinado momento, não significa que eu me fecho para outros. Né? Poderia aqui seguir falando do que foi os outros caminhos, cada um teve uma contribuição, e cada linha eu estou aberto, mas eu escolho me dedicar para aprofundar mais em uma. Então, quando eu entendi o que Carl Rogers disse, ele estava dizendo assim, olha, por mais que você tenha outras linhas e outros interesses, tem algumas posturas, tem algumas atitudes de relacionamento que, se você tiver, você vai ter uma chance muito maior de estar sendo útil, de estar realmente ajudando essas pessoas. E se você não tiver essas atitudes, você vai ter uma chance muito maior de estar dificultando o processo de não estar ajudando essa pessoa. E aí eu quero dizer que eu já conheci pessoas dentro da linha humanista, centrada na pessoa, que falava esses conceitos de uma forma muito bonita, mas era tudo teórico. Toda vez que eu ia para um relacionamento com essa pessoa, aqui dentro de mim, eu dava um passo para trás. Eu sentia que aquilo ali não era verdade. Eu não sentia um interesse real pela minha pessoa. Eu sentia o tempo todo um ego autocentrado, que usava de palavras bonitas, que aí é que eu digo, talvez seja uma coisa que ele precisava estar ali para ele se desenvolver, para ele aprender, mas não significa que ele sabe, não significa que ele é capaz de vivenciar isso. Porque na prática, o relacionamento com ele, mesmo sendo a mesma linha que eu adotei, não é uma pessoa que eu queria fazer terapia, eu não indico para ninguém. E por outro lado é isso, conheci pessoas, uma amiga que trabalhou comigo anos na prefeitura de Belo Horizonte, a gente atendia junto moradores de rua, a Fernanda, eu queria até ter notícia dela, como é que ela está hoje. E ela era uma pessoa assim chique, assim, ela ficava, sabe aquela psicanalista? Ela era uma psicanalista, então ela estava sempre com umas roupas chiques, uma postura assim elegante. E eu achava ela assim, até por essa postura, eu me sentia um pouco não à vontade perto dela. E uma vez eu falei com o meu coordenador, que de vez em quando ele trocava as equipes, olha, me põe para trabalhar, era em dupla, né? Com qualquer outra dupla, qualquer outra regional. Eu só não queria ir para a Regional Leste. Eu não queria trabalhar com Fernanda, não. Acho ela muito, assim, muito... E eu sou mais despojado, eu sou mais simples. Eu acho que eu não vou me dar bem com ela, não. Eu acho ela muito, de longe, assim, eu achava ela muito arrogante. Sei, eu não tenho simpatia com ela, não. Mas eu nunca tinha conversado com ela. Era uma imagem que eu julgava e não me sentia muito identificado. Acredita, claro,
que caiu. Ó, Matheus, fizemos aqui a divisão e realmente você caiu na leste, você vai trabalhar com a Fernanda. Falei, puta merda. A única que eu falei que eu não queria mas vai ser, o arranjo foi esse e tal, a gente viu. Quando eu cheguei lá e comecei então a conversar com a pessoa, eu levei um susto, porque ela era incrível, uma pessoa linda, uma pessoa bacana, uma pessoa sensível. É a psicanalista mais humanista que eu conheci, super humana. A gente fez um trabalho lindo trabalhando com os moradores de rua, se tornou uma amiga. A gente foi amigo esses anos, conversava muito, era ótimo. Aí eu vi que era preconceito meu e que, apesar dela ter uma linha tão diferente da minha, ela tinha essas atitudes que faziam com que as relações tivessem esse vínculo humano, esse contato humano. E isso é o que faz a diferença. Então, e desenvolver isso não depende do que você acredite. Eu percorri depois alguns caminhos espirituais, eu me afastei do espiritismo, comecei a estudar o Pathwork. Durante 12 anos eu mergulhei profundamente naquilo. Depois eu senti também uma desconexão, uma desconexão com a forma de trabalho ali. E hoje eu tenho estudado um pouco um caminho espiritual chamado Um Curso em Milagres. E um amigo meu acabou de mandar uma mensagem agora falando: Matheus, eu entrei numa live, pessoal falando, mas eu vi ali uma rigidez tão grande, uma coisa tão oposta ao que o curso nos ensina, que é uma amorosidade, um não julgamento. A pessoa estava o tempo todo usando os conceitos, mas julgando, rígido, condenando quem não estava fazendo não sei o quê. Falei, cara, é isso. Os conceitos, as linhas teóricas, o ideal de uma postura, eles estão num nível aqui muito racionais, superficiais, mas na prática, o que eu sinto é o que vai fazer a diferença para poder saber como eu vou usar esses conceitos, como que eles vão ser aplicáveis. Nós não somos um programa, um robô do GPT, que você programa ele para te responder assim. E por mais que essas palavras possam ser respondidas de uma forma redonda, se elas não forem verdadeiras, sentidas, se isso não tiver realmente sendo experienciado, nós não vamos sentir o efeito, nós não vamos realmente ter o que é necessário para que o vínculo aconteça, para que uma conexão de alma aconteça, para que outros portais aqui dentro se abram. Eles vão se abrir diante de uma verdadeira postura de cuidado, de amorosidade. Tem lugares, essa frase é linda, de uma professora, acho que é uma professora americana, do Pathwork, acho que é a Susan, não é a Susan não, como é que chamava? Eu esqueci o nome, mas eu nunca esqueci essa frase, que tem medos que eles só se mostram diante de uma atmosfera de muito amor. Se não tiver essa atmosfera, se não tiver essa amorosidade, que significa, não é uma coisa melosa, não. Amorosidade é você conseguir estar em presença, uma disponibilidade para estar com o outro, com uma aceitação incondicional da experiência dele. Essa é a definição de amor, que significa uma conexão sem nenhum julgamento. Eu te recebo exatamente do jeito que você é. Do seu jeito, eu acolho a sua experiência do jeito que ela é. Eu abro mão de querer te consertar, de querer fazer que você pensar diferente. Eu abro mão de ter que fazer você ter que mudar qualquer coisa na sua vida, de controlar o seu comportamento, a sua atitude. Eu abro mão de ter que estabelecer metas que você tenha que cumprir para poder ficar melhor. Eu abro mão de tudo, porque eu te aceito exatamente como você é agora.
e acolho exatamente o que você está sentindo agora, do jeito que você está sentindo. Apenas isso, apenas. Mas e aí? E a pessoa? Eu não vou entrar nessa de consertar o outro, porque eu não sei de verdade o que ele realmente precisa. Nem ele sabe. Mas eu confio que dentro dele existe uma direção e que, se ela pode ser escutada, essa direção vai se revelar de dentro. Então, toda vez que eu fico diante do outro nessa postura de aceitação, ele vai sentir isso. E essa sensação de ser aceito vai fazer com que ele esteja à vontade para entrar em lugares dentro dele, para abraçar experiências dentro dele que não seriam possíveis de outra forma, com uma técnica qualquer, né, com uma distância qualquer. Então, o que eu estou querendo dizer é que o relacionamento e com essas posturas é o que vai fazer a grande diferença. Sabendo disso, Rogers e Gendlin começaram a se concentrar na forma como o terapeuta se relaciona, e depois Gendlin percebeu que isso também não era suficiente, que nós precisávamos de dar mais um passo, que isso era necessário, mas não era suficiente. Ou seja, sem isso a terapia vai se comprometer. Se em algum momento eu estiver conversando com você e eu sentir que você está me analisando, que você está me criticando, que você está me julgando por algo que eu estou aqui começando a formular, eu vou travar. Mesmo que eu não te diga, mesmo que eu não tenha uma consciência clara, eu vou travar e dar um passo para trás. Eu vou perder a vontade, sabe? É igual tesão. Você brocha. E às vezes você pode, não, mas eu não queria brochar, eu queria ter vontade de estar com você essa noite, mas eu não estou. Porque é corpo. Emoção é corpo também. Abertura para os níveis profundos. A gente não vai nos níveis profundos só porque a gente quer ir. A gente vai quando cria segurança na relação. Quando a gente cria abertura, a gente só se abre quando a gente está seguro para poder alcançar esses níveis. Senão, é natural que subam as resistências que a gente chama, mas na verdade são defesas para nos proteger daquilo que a gente ainda não está seguro. Então, toda a terapia humanista ela visa desenvolver uma relação de respeito profundo ao outro para que ele se sinta seguro em se abrir. Percebe que são valores aqui tão humanos, né? Tão humanos, e que para mim acaba que se identifica muito com a essência dos valores cristãos que eu aprendi na minha infância, na minha história. Só que sem os dogmas religiosos, sem o peso da religião, mas tem algo aqui que é profundamente humano, né? Que é essa capacidade, né? E é profundamente cristão, esse convite, a essência do cristianismo, que a gente está muito longe dela em todas as religiões que eu vejo hoje, é não julgar. E é o que mais se faz em nome de Jesus. Esse meu amigo falou exatamente isso, Mateus. Em nome das palavras de Jesus, o cara estava julgando todo mundo que estava fazendo coisas que ele achava que não devia ter feito. Contradição. Essa é a nossa expressão humana, cheia de contradição. Então, o que a gente entende é uma coisa, o que a gente vive é outra. O que Gendlin descobriu é que o que mais faz diferença, né, faltava uma característica, além dessa questão da gente criar um relacionamento saudável e respeitoso com o outro, faltava uma característica que era ajudar as pessoas a fazer contato sentido com a experiência delas. Ou seja, o fato de eu estar ali ajuda e facilita, mas nem sempre é suficiente, porque às vezes as pessoas não sabem como voltar para dentro, como fazer contato com a experiência, e esse foi o fator decisivo para a mudança ser registrada, quando a pessoa faz esse contato com a experiência sentida que está sendo vivenciada nesse momento na vida dela. Então, aí desenvolveu a focalização. O que é a focalização? É uma metodologia
toda fundamentada numa visão filosófica de que dentro de nós a experiência sentida ela tem uma direção, ela é a vida que quando é encontrada ela mostra a direção, ela mostra o próximo passo, e todo mundo que consegue fazer esse contato sentido com a experiência tem avanços em terapia. E as pessoas que não têm avanço em terapia, não importa se ela é atendida por humanista, psicanalista, comportamental, não importa, ela não tem avanço se ela não é capaz de fazer esse contato sentido. Então, se esse é o diferencial que faltava, ele passou a se dedicar em tudo aquilo que pode ajudar a pessoa a fazer esse contato. E aí, então, a focalização surgiu. E aí eu volto para mim dizendo, gente, isso é tudo que eu preciso. Isso transborda para os meus clientes, isso transborda para os meus alunos, mas isso era o que eu estava buscando, sabe? O diferencial na minha vida, para que eu sinta que tem uma mudança acontecendo, para que eu sinta o alívio ao me escutar, o alívio ao lidar comigo. Sabe? Hoje eu tenho assim, uma naturalidade em poder me aproximar das minhas emoções. Nesse Natal, por exemplo, esse último Natal, eu perdi um amigo no meio do Natal. E aquilo ali para mim, assim, eu olhava para aquilo e eu me dei o direito de naturalmente, sabe, acolher todas as dores, toda a minha tristeza, sabe? E tudo aquilo que foi vindo, eu pude receber com esse respeito, com esse cuidado. Então não se trata de não sentir triste, se trata de acolher a tristeza. Não se trata de não se sentir inseguro, se trata de acolher a insegurança. Poder desenvolver uma relação mais acolhedora com a minha experiência é a minha necessidade. Porque eu passei muito tempo me cobrando demais, passei muito tempo me pressionando demais, e eu ainda tenho essa tendência, são heranças, né, também do meu pai, heranças da minha história, de muita pressão, de muita cobrança, sabe? O que meu pai viveu para sobreviver, puta merda, eu não tinha ideia, depois de adulta que eu fui entender. Meu pai é um sobrevivente, né? Ele veio de uma família que tinha um círculo assim de muito sofrimento, de muita loucura, ele sobreviveu. Então essa pressão, ela chega em mim de alguma forma. E então, para poder lidar com essa pressão, poder estabelecer uma relação mais gentil e cuidadosa comigo, é a minha necessidade. E eu fui vendo que para muitas pessoas também é. Né, que muitas pessoas que chegam até mim, elas não queriam, embora elas estavam seduzidas por um discurso de que se fizer mais, aí elas vão ter uma recompensa, né, no fundo o que elas queriam mesmo era descanso de tanta pressão. Eu passei a ser um especialista em perceber muito rapidamente na sessão quando é que o maior problema da pessoa não é o que ela achava que era um problema, é o tanto que ela estava se cobrando por estar sofrendo por causa daquele problema, que ela estava se cobrando por não saber como lidar com aquela situação. Ela tinha que saber, mas agora eu não sei, mas eu tinha que saber. Aí você percebe, olha o que está acontecendo, olha o problema que você está criando, de estar se pressionando a ter que saber de algo que agora você não sabe. Eu não sei. Isso, repete isso, eu não sei. Repete mais uma vez, sinta e aceite que você não sabe. Eu não sei. Ai, que alívio poder não saber. Que alívio poder não saber. Ai, é disso que eu preciso. É disso que eu vejo que a maioria das pessoas precisa, sabe? E é isso que eu tenho para oferecer, né? É isso que eu tenho para ensinar as pessoas, os alunos que chegam aqui fazendo o curso. Né? A gente está iniciando agora mais uma formação em janeiro de terapeutas nessa escuta humanizada, nessa escuta sentida, que cada vez mais eu vou dando a minha versão, o meu olhar do que eu entendi de Carl Rogers, do que eu entendi de
de tudo que está implícito nesses caminhos espirituais que eu percorri, do que eu entendi de Eugênio Gendlin. Porque é isso, gente, não é porque fala que é, né, uma igreja católica que toda igreja católica é igual, uma igreja evangélica que toda igreja evangélica é igual, né, que se fala em focalização, que toda focalização é igual. Cada um vai dar uma ênfase e cada um vai levar para o seu ensino a sua personalidade, a sua forma de ver, o seu jeito, né? E é isso que também vai fazer diferença. A mesma escolha, né, de um terapeuta que é sentida é também a escolha de um mentor, é também a escolha de um professor. Eu já vi pessoas chegando aqui que elas mal sabiam o que era focalização, mas a pessoa falou: eu senti uma conexão com você. Aí é que eu fui entendendo, né, que o que está em jogo aqui não são só teorias, não são só pesquisas, né? Inclusive, no primeiro momento, nas primeiras turmas de formação, né, a gente está indo para a 12ª turma, mas depois chegou um determinado momento, talvez da 5ª, 6ª turma, o meu interesse inicialmente era encher os alunos de aulas, aulas gravadas, artigos, textos, livros. Assim, eu queria entregar muito. Depois eu fui vendo que não era aquilo, sabe? Que não era aquilo. Então eu regravei o curso todo, deixei aulas bem essenciais, sabe? Deixei as coisas mais sucintas, os textos, aquele monte de texto. Não, aqui, vamos trazer aqui, ó, se a gente conseguir 1, 2 textos por cada módulo. Se a pessoa quiser mais, quiser aprofundar, tem, é só pedir, tem, a gente vai sentir, vai ver. Mas eu fui percebendo que às vezes nem o essencial estava sendo feito, está todo mundo muito frenético, né? Tá todo mundo muito correndo, tá todo mundo, sabe? Então o essencial é que as pessoas possam vir para essa jornada e sinta um pouco mais a relação, o contato consigo mesmo, com os nossos encontros, com o silêncio, com o corpo. Isso é o essencial, né? Essa ânsia de entender, essa ânsia de conceitos, né? Eles fazem parte, mas eles precisam ser articulados com a experiência. Minha cabeça ficou muito cheia de conceitos, né? Porque eu aprendi durante muita coisa, muitos anos, muitas palestras, muita informação, que se essas informações tivessem sido assimiladas, eu já estava, com asa de anjo, voando assim, de tão sabido e leve. Então o que precisa agora não é de tanta informação mais. A informação, ela é necessária, ela tem assim uma nova configuração de modelo de consciência, né? Então assim, eu nunca quero deixar de estudar, mas não adianta correr com o estudo, não adianta estudar demais. A gente precisa espaço para assimilar o que está sendo estudado. Aí o menos vira mais, o pouco vira muito. Eu gosto dessa associação. Aí a multiplicação de peixe e de pão acontece, né? Pega um pãozinho, um peixinho, mas aquilo se multiplica aqui dentro quando é sentido, né? Então eu vejo conceitos que eu posso explicar no primeiro módulo do curso. A pessoa entende, você entendeu? Entendi. Alguma dúvida? Alguém não entendeu esse conceito de felt sense? É um conceito tão essencial, tão estruturante para a gente compreender a mudança experiencial desse caminho. Vocês entenderam? Entendemos, entendeu? Mas depois, quando a gente vai para a prática, aí é que eu vejo a distância entre entender e desenvolver uma disponibilidade para realmente vivenciar, sentir. E várias pessoas que só no aprofundamento, né, depois que acaba a primeira etapa, decidem ir para o aprofundamento, ou seja, que estava ali há 1 ano e meio, né, nós estamos com um aprofundamento acontecendo aqui, um aluno falou: Matheus, agora eu entendi.
Agora eu entendi. A todo momento eu ainda estava, quando eu vinha voltar para dentro de mim, para me escutar, ainda tinha uma pressão, querendo fazer uma coisa, querendo chegar num lugar, querendo resolver. Agora, depois de todo esse tempo, é que eu realmente estou percebendo que eu assimilei, que eu estou aberta, que eu parei com essa pressão, que eu estou conseguindo me receber, que eu estou conseguindo me escutar. Ela falou isso, foi emocionante, eu me emociono de lembrar, né? A gente até, né, gravou o relato dela, foi tão bonito. E aí ela falou, e as pessoas agora estão notando e estão falando comigo. Fátima, você está diferente. Você está diferente. Ela está mais presente, ela está mais inteira, ela está mais leve, ela está mais disponível. Não é porque ela entendeu um monte de coisa a mais, é porque ela assimilou um princípio. E esse princípio mudou a forma dela de relacionar com ela, e as pessoas estão sentindo. Os clientes dela estão vendo, estão sentindo, as amigas dela estão vendo, estão sentindo. Isso para mim faz sentido. Então a nossa formação, ela tem a metodologia, ela tem a parte teórica, mas o que eu realmente acredito que vai fazer diferença é a gente poder vivenciar, porque muitos terapeutas não tiveram essa escola, sabe? Uma escola sentida da experiência. Não tiveram. E eu não tive como terapeuta, né? Principalmente se eu falar num curso de psicologia, todo mental, todo teórico. Então aqui eu vejo que é um novo formato pedagógico, uma nova proposta de aprendizado, que eu gosto de chamar de aprendizado experiencial, onde a gente vai estar assimilando, né, de uma forma sentida, convidando o corpo também para participar desse processo de aprendizado. Porque no fundo, gente, essa experiência sentida e o acesso a ela, o contato com ela, não é só para lidar com as dores e traumas. Também é a partir daí que a gente vai desenvolver a nossa criatividade. É a partir daí que a gente vai desenvolver bloqueios na nossa aprendizagem. Tem um vídeo gravado muito bacana do Gendlin, que uma pessoa, ele estava orientando, era um aluno dele, orientando uma outra aluna num processo de mestrado, né? Não sei se era mestrado ou um TCC. E aí ela estava dizendo, olha, eu comecei a escrever, eu desenvolvi uma ideia, chegou nesse ponto aqui, eu parei, eu não estou conseguindo mais, eu estou bloqueado, eu não estou conseguindo mais escrever. E aí então, em vez dele trazer assuntos, indicar livros, formular conceitos, ele pediu silêncio, vamos sentir seu corpo. E me diz, nessa parte que você parou, como que seu corpo reage? Qual é a sensação ao me dizer agora que a partir daqui eu não consegui escrever mais? E aí a pessoa começou a falar, puxa, tá me vindo aqui memórias onde aí eu tive situações de dores que estavam ligadas a esse tema, e ali bloqueou porque mexeu com algo que ela, a princípio ela não tinha tido consciência, ela travou. Quando então ela começou a acolher aquilo, aquela experiência, começou a vir junto com aquilo uma porta aberta para a criatividade, para a escrita voltar a fluir, porque o bloqueio não era intelectual, era experiencial. E ele refletia no intelectual porque travou a experiência sentida, travou a abertura dela com o tema. Enfim, só para a gente ter uma ideia da variação, né? Que a gente pode usar isso para escrever, a gente pode usar isso para compor. Né? Eu comecei a escrever uma música que gente, isso aqui pode dar uma música. Aí eu ia escrevendo, parando, sentindo, aí vinha um verso, sabe? Eu parei porque na época minha filha chegou no meio e depois eu não retomei essa música. Mas estou falando dela agora e lembrando que eu quero retomar. E eu acho que se eu retomar e deixar ela sair daqui, desse lugar sentido, vai ser uma enorme realização, vai ser um enorme prazer. Né? Funciona como nascimentos. Né? Então, no fundo, nós somos
parteiros de vida que está sempre fluindo. Eu gosto de falar com alunos, falo com eles, nós somos parteiros, nós somos assim, ficamos ali acompanhando o organismo a dar a luz, esse processo sentido, sempre dando luz. Bom, eu falei de tantas coisas, mas o que eu queria falar essencialmente é: nós precisamos, no fundo, mais do que linha, mais do que teoria, mais do que livro, nós precisamos aprender a desenvolver a sensibilidade, a humanidade de criar conexão. Quando isso existe, qualquer linha vai ser acréscimo. E aí nós precisamos para dar direção. E quando falta isso, não importa qual linha você esteja, não vai realmente ter um efeito transformador. Precisa ser verdade, precisa ser real, precisa ser sentido. Esse é meu convite para você, terapeuta, que sinta chamado por essa forma de ver. Se não, tudo bem, tem tantos outros caminhos, e você que acha alguma que faça os seus olhos brilhar. Mas se essa te toca, se isso te inspira, se isso também está de acordo com aquilo, se você também quer desenvolver isso que eu encontrei, assim, um lugar onde eu possa descansar, um lugar onde eu possa me abraçar mais por dentro, para poder então abraçar aqui fora. Vem que tem coisa boa, Vem que tem coisa boa. Eu vou deixar aqui um link para os próximos eventos onde a gente vai falar da formação. Vai ter um encontro. Os números são sempre difíceis para mim, mas em breve vai ter um encontro onde eu vou falar mais e mais. E vou deixar um link aqui para inscrição, para a gente poder estar junto lá, tá? Até a próxima.